Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Eu sei, calma, a minha voz não tá muito boa hoje, né? Então esse tempo louco de São Paulo que a gente não sabe o que acontece, mas você vai conseguir entender o episódio até o final. E pra hoje, eu quero te falar o seguinte, até o final desse episódio você vai entender como seus perfis comportamentais e psicológicos afetam principalmente, é claro, a sua disciplina financeira. Mas não sou eu que vou falar sobre isso. Hoje tem uma convidada super especial. Também, mais uma vez, estamos numa sala com uma quantidade maior de cariocas do que de paulistas. Mas eu quero deixar aqui ela se apresente. Anne, seja muito bem-vinda a mais esse episódio. Obrigada, Rafa. Prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com vocês. Então, é um tema que eu amo muito, né? Que é perfis comportamentais, perfis psicológicos, como que isso afeta os nossos relacionamentos, a nossa carreira e a nossa disciplina financeira. E até o final desse encontro, eu espero compartilhar com vocês algumas estratégias para a gente poder começar a construir hoje o nosso sonho, né? Como é que eu trabalho conhecendo a minha natureza e onde que eu quero ampliar o que eu já sou bom ou melhorar um pouquinho o que está me atrapalhando a atingir os meus objetivos. Bem, eu sou Anne Marinho. O meu principal currículo eu sou mãe da Malu, esposa do Yurga, Dinda da Bebel, sou uma apaixonada por bike, gosto muito de cozinhar, embora eu não seja tão boa nisso. Amo me reunir com os amigos, inclusive Rafa e Luane são amigos próximos nossos. E falando da parte profissional, eu sou especialista em perfis comportamentais, formada em neurociência e psicologia aplicada. Durante 10 anos fiquei no mundo corporativo, atuando nas áreas de marketing e estratégia comercial. E há 4 anos eu decidi redesenhar minha vida, entendendo as minhas preferências comportamentais e me conectando com o meu propósito. E foi aí que eu comecei a trabalhar com treinamento, com desenvolvimento de liderança. E esse ano decidi abrir minha própria empresa. Então, hoje eu tenho a IU Soluções em Treinamento e Desenvolvimento, que apoia líderes a transformar o seu potencial em alta performance. É disso que a gente vai falar hoje. Ótimo, depois desse currículo eu vou levantar e vou embora, né? Eu vou deixar só a Anne fazer o podcast agora. Gente, deixa de ser bobo, né? Fala sério. Cara, mas assim, é muito legal a gente estar aqui. A gente troca muita ideia sobre esse assunto, né? E eu acho que tem muito pra gente compartilhar, né? Acho que muitas das vezes as pessoas têm ainda a visão que o dinheiro, ele se funciona sozinho, sem você entender quem você é, o que você faz, seus comportamentos, hábitos. E eu queria que você falasse um pouco primeiro o que são os perfis comportamentais e trazer pra galera estratégias realmente de como eu sou hoje, quais são os perfis, como isso afeta a minha vida financeira. E a gente vai trocando essa ideia, trazer um pouco de qual é o seu perfil, qual é o meu perfil e como isso pode atrelar tudo que a gente está falando. Perfeito. Então, lá atrás, teve um psiquiatra, Jung, que ele começou a estudar as pessoas. E ele percebeu que tinha algumas características que eram comuns, assim, dava para agrupar as pessoas em alguns grupinhos mesmo, né? E com isso ele criou 4 grandes pilares comportamentais, onde a gente conseguia entender, né, quem que fica em cada ponto. E a partir desses estudos de Jung, hoje tem várias ferramentas que são utilizadas para que a gente possa se conhecer e entender a nossa preferência comportamental. 2 que eu amo de paixão são MBTI, né, que é o Myers-Briggs Type Indicator, e o Neris Type Indicator, que é gratuito na internet. Depois, Rafa, a gente coloca lá nas redes sociais para as pessoas poderem fazer e conseguirem se conhecer mais. O que trazem essas ferramentas com base no estudo do Jung, né? Então, eu tenho 4 esferas de compreensão de quem eu sou. Primeira, como que eu me energizo. A segunda é como que eu coleto as informações para o meu processo de tomada de decisão. A terceira esfera é como que é o meu processo de tomada de decisão, que quase não está conectado com disciplina financeira. E, por fim, na 4ª esfera, qual é a organização que eu dou para todas essas outras. Se eu trabalho com mais antecipação, se eu trabalho conforme as coisas vão acontecendo. E nesse estudo, o que o Jung percebeu? Por exemplo, como que eu me energizo? Tem pessoas que são mais quietas, que gostam de pensar de forma mais individual, que gostam de organizar os pensamentos antes de colocá-los, né, para o grupo, compartilhar com as outras pessoas. E ele chamou esse grupo de introvertidos. Então, veja, introvertido não é tímido. Tem extrovertidos tímidos, tá? Não se enganem. O introvertido é aquele que se energiza mais sozinho, que gosta de um lugar mais quieto, que gosta de pensar de forma mais isolada e depois, talvez, só talvez, discutir as ideias com o grupo. Aqui temos um introvertido que aprendeu a trabalhar sua não preferência e uma extrovertida que fala pelos cotovelos. Bem, então Jung viu que tem um grupo que é desse jeito, mais quieto, que gosta de desenvolver as ideias de forma mais interna, prefere um processo mais do pensamento do que da ação.
E do outro lado tem o grupo dos extrovertidos, que geralmente falam antes mesmo de raciocinar, são pessoas que constroem as ideias, os seus pensamentos do lado de fora. São pessoas que muitas vezes são, inclusive, impulsivas na sua forma de ser, porque externalizam rápido não só o pensamento como a ação. São pessoas que se energizam, se encontrando com outras pessoas. Então, é muito interessante no grupo de amigos, né? Ou você vê, tem gente que trabalha de segunda a sexta e fica exausto, né? Chega sexta-feira morto e como é que vai descansar sábado e domingo? Vai fazer um churrasco. Vai se reunir com um monte de gente. Vai chamar os amigos para fazer uma bagunça. Vai para um bar com uma galera enorme. E como é que o introvertido descansa no final de semana, Rafa? Geralmente a gente pega o videogame ou o Netflix com a esposa e fica os dois vendo um filme ali, assistindo, comendo uma pipoca e comendo uma pizza. Isso aí, mas gente, tá vendo? Ó, não é preguiça, é introversão, né? Então, os extrovertidos, eles se energizam pela conexão com outras pessoas e os introvertidos se energizam de forma mais individual. E pegando esse ponto, eu acho que como a gente tem diferentes perfis, a gente vai falar de bastante coisa aqui, vamos tentar trazer primeiro esses dois pontos e relacionar o dinheiro. Porque assim, aí eu vou pegar a minha visão e você, lógico, você que é especialista vai falar isso pra gente. O introvertido, ele geralmente vai tomar uma decisão, antes de tomar uma decisão, ele vai pensar bastante, ele vai analisar, ele vai planejar, e isso pra tudo. Até pra uma compra. Mais ou menos, você tá tentando se defender. Não, calma que eu vou colocar o lado ruim disso. Ele também tem dificuldade de tomar decisões. Que ele precisa tomar decisões rápidas. E ele dificilmente vai conseguir fazer isso porque ele quer analisar todos os cenários possíveis. Diferente do outro perfil. Que ele pode ser mais impulsivo, que isso pode ser ruim em alguns momentos, mas em outros não. Então, só que essa letrinha E e letrinha I, elas se relacionam muito com as outras. Tá. Então, por exemplo, o que você está trazendo para mim é verdade para quem é introvertido, mas no último pilar também é antecipado, é planejado, né? Ainda junta com uma letrinha que eu sei que você tem, do sensorial, que é o concreto, que quer ter os dados, quer ver as informações. Então, isso prejudica mesmo a velocidade da tomada de decisão. Né? Eu mesma, que tenho um perfil parecido com o seu, exceto pela extroversão, várias vezes eu perdi boas oportunidades de negócio, né? De fechar negócio, porque quis pensar demais. Né? Então, mas não pelo E e pelo I, né? Mas pelo meu sensorial, que é alto, pelo minha antecipação e planejamento, que é alta, e aí todo o processo de racionalização que não deixava eu ir, né? Pela minha intuição, pelo meu coração. Mas olhar só o E e o I sozinho para a disciplina financeira, eu acho que pode deixar a gente em algumas armadilhas, mas tem algo que você trouxe que é muito verdade. Geralmente o I, sendo planejado ou não, agindo pelo impulso ou não, ele normalmente vai decidir sozinho. E não vai compartilhar a decisão dele. E isso pode ser ruim, por exemplo, quando você está num casamento, onde você tem metas coletivas. E se você não compartilha algumas decisões que são importantes, como é que isso fica, né? Na hora que vem o cartão de crédito, né? Ou se você está numa empresa e você quer trabalhar em equipe, você faz gestão de uma verba de marketing ou verba de vendas, né? E aí você eventualmente toma uma decisão que impacta o outro e você não compartilhou porque o seu processo é mais interno. Como que fica a sua construção de time, a sua construção de confiança? Como que você mostra para as pessoas que elas são importantes e que, reconhece que elas deveriam ter participado do processo de tomada de decisão? Então, naquela questão de criar pequenas estratégias, eu acho que o primeiro ponto, para quem é de introversão, é entender. Tomar essa decisão sozinho, tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Se tá ajudando, go ahead, continua. Mas se eventualmente você percebe que essa tomada de decisão sozinha está atrapalhando em alguns pontos, gerando atrito no seu trabalho de equipe, gerando atrito nos seus relacionamentos, né? Ou eventualmente a qualidade da sua decisão não está tão boa porque você não está escutando quem está em volta, aí começa a criar pequenos hábitos, né? E esse final de semana eu estava ali, né, andando no Instagram e sempre tem gente que posta dica de leitura. E uma das pessoas que eu sigo coloca lá dica de leitura, aqueles mini hábitos, né? Uhum. E uma das coisas que esse livro traz é que quando você está querendo criar um novo comportamento, às vezes a gente fica adiando muito esse comportamento porque a gente quer que ele seja perfeito ou se cobra muito. E não é assim que funciona a criação de um novo hábito, né? De um novo comportamento. A gente tem que tentar repetir todo dia,
mesmo que seja imperfeito no início, porque com o tempo vai melhorar. Gente, não dá pra gente fazer a mesma coisa errada, igualzinha errada todo dia, né? Vai melhorar ao longo do tempo, e aí sim você vai conseguindo a excelência. Então, se eu hoje estou tomando muitas decisões que atrapalham no meu trabalho em equipe, porque eu estou tomando sozinho, cara, meu compromisso é que amanhã, a primeira decisão que eu precisar tomar no dia, por mais simples que ela seja, eu vou compartilhar com pelo menos um colega. Se é no casamento, durante essa semana, pelo menos 3 decisões que eu tomar, eu vou sentar com meu marido, com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado, e vou compartilhar a decisão antes de fazer. Não quer dizer que você vai mudar a decisão. A gente está falando de compartilhar, que é tirar do processo interno e colocar ele para fora. Agora, o extrovertido, que às vezes ele até compartilha, mas compartilha quando já está feito, né? Porque fazendo. Já foi. Né? Se isso está dando certo para você, porque muita execução, e aí sou uma pessoa que faço e que tô conseguindo conquistar, fazer, ótimo, continua. Veja, não tem certo e errado nos perfis comportamentais. O que tem é uma autorreflexão. O que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta do meu propósito? Mas se você, na sua extroversão, está tomando decisões, compartilhando quando já está feito, ou passando igual um tsunami, né? Pelas pessoas, pelas coisas, e levando todo mundo a qualquer custo na direção do seu objetivo. E no final você vê que você conquistou seu objetivo. Mas o custo disso para você foi alto, eu não estou falando só do custo financeiro, mas do custo emocional. Sim. Para e reflete. O que eu quero fazer a partir de hoje, a partir de amanhã para mudar? Cara, toda vez que tiver uma decisão importante, eu me comprometo a não fazer na hora. Ótimo. Assim, eu acho muito legal a gente falar disso e pegando os perfis, analisando cada ponto. É claro que é uma conjuntura de todos os perfis que vai trazer pra gente uma visão melhor. Mas esses 2 pontos pra mim são legais porque eu sempre tive uma característica muito forte que a todo dia eu tento alterar ela, que é a individualidade. Porque uma das coisas que eu acredito é que, cara, nada se constrói sozinho. Né? Então é necessário que você tenha pessoas próximas de você que vão te ajudar nessa construção. Né? Então pode ser no seu casamento, por exemplo, né? O seu marido ou a sua esposa, ele vai te ajudar nessa construção. Você não pode tomar decisões sozinho uma vez que vocês são um só, não pessoas mais separadas. E quando você leva isso para qualquer lugar, seja para sua decisão financeira, seja para sua empresa, para o seu trabalho, para onde você trabalha, você ter essa capacidade de abrir aquela sua ideia, uma decisão que você quer tomar, como você falou, não necessariamente eu vou ter que mudar totalmente ela. Mas talvez o que a Anne tem, que eu vou compartilhar com ela, cara, vai me ajudar muito mais do que eu já tinha pré-pronto. Então, acho que isso é uma coisa que eu venho aprendendo bastante nesse relacionamento, que isso tem me ajudado. E do outro lado, você falou, a pessoa que tem uma velocidade muito grande de execução, talvez ela inicia muita coisa, mas ela não consegue dar continuidade. Ou isso, ou ela atropela as pessoas na velocidade que ela inicia e executa, né? Então, mesmo que ela dê continuidade, conclua, tem que ficar atento às conexões, aos relacionamentos. Tem uma teoria que eu trabalho muito quando eu falo de liderança, mas se estende a tudo na vida, que é do Patrick Lencioni. Ele escreveu o livro As 5 Disfunções da Equipe. Na verdade, em português, são 5 desafios, mas no pé da letra, disfunções. E ele falou o seguinte, a base para a construção de uma equipe de alta performance, e para mim, uma família é uma equipe. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? A pessoa que é competitiva, a família é equipe, tem que performar bem, tem que funcionar bem. E a base de uma equipe de alta performance é a confiança. E como é que a gente constrói confiança? Relacionamento, diálogo, olho no olho. Então, se eu fico muito quieta dentro da minha preferência comportamental, ou se dentro da minha preferência eu saio fazendo, esquecendo que tem pessoas que são importantes para mim ao meu redor e não envolvo elas no processo, né? Só arrasto, eu afeto a base da pirâmide, que é a confiança. E o segundo ponto, que vem logo acima da confiança, são os conflitos. Porque o que o Patrick traz é que o pior cenário é não ter conflito dentro de uma equipe. Que aí fica aquela ira passiva-agressiva, sabe? Ninguém conversa, ninguém resolve. Então, quanto mais, independente do nosso perfil comportamental, a gente conseguir trazer diálogo, né? Independente de ser introvertido ou extrovertida, trazer diálogo e discussões para dentro da relação, no casamento, ou para dentro da relação entre os amigos, para dentro da relação no trabalho, mais eficaz vai ser esse time. Porque na hora que eu paro para definir uma ideia e eu compartilho com você, e nós dois discutimos a ideia, o que eu ganho? Colaboração. Você constrói comigo.
E eu ganho responsabilização. Isso para de ser o projeto só da Anne. Isso passa a ser o projeto da Anne e do Rafa. Então agora nós dois queremos que esse projeto dê certo. Que é diferente de quando o introvertido pensa sozinho e faz, ou de quando o extrovertido pensa tudo e depois carrega, né? Então, o diálogo, na minha crença, é o principal para ser trabalhado das duas partes, cada um dentro dos desafios. Mas, de novo, é se não estiver funcionando para você o modo que você está hoje, né? Então, faça uma autorreflexão. Se por acaso estiver disfuncional, rever o início desse vídeo. Ótimo, legal. Tá, então, você que tá assistindo a gente, já anota aí. Desse primeiro que a gente falou, aonde você tá? Você tá no introvertido ou no extrovertido? E a gente vai passar pros próximos e sempre trazendo esse alinhamento, alguns exemplos práticos, eu acho que vai ficar mais claro pra gente e até o final você vai entender ou vai pelo menos descobrir qual é o seu perfil. Isso mesmo. E até para dar um exemplo real para vocês, esse moço aqui que é introvertido... Vai a Anne falar de mim no meu episódio. Tudo bem, beleza. Esse moço que é introvertido, ele conseguiu trabalhar o seu lado oposto da extroversão. Você vê que hoje ele tem podcast, ele é super ativo no Instagram, ele tem inclusive os personagens dele. Por quê? Porque para atingir os objetivos financeiros dele, para conseguir atingir o propósito dele, ele entendeu que ele precisava criar pequenos hábitos, pequenos comportamentos que iam aproximar ele de alcançar o objetivo. Ponto legal de falar, porque às vezes a gente olha para ele e fala assim, não, beleza, vou criar um hábito. E na nossa concepção é algo que eu amo fazer. E nem sempre vai ser. A questão principal é aonde eu quero chegar. Foi o que você falou. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito muito bem definido. Então eu sei, para que eu alcance esse propósito, eu preciso mudar algumas situações, mesmo que elas não sejam inicialmente agradáveis para mim. Né? Hoje eu converso com todo mundo, cara, eu amo fazer podcast. Se eu pudesse, eu só ficava aqui. Então, tem um trabalho de rede social, eu tenho que divulgar que tem um podcast, tá? Então você me ajuda. Já aproveita e compartilha esse vídeo também, já curte aí também, não deixa de mandar no grupo da família, onde você quiser, no futebol, enfim. Mas é legal porque eu entendi que eu tinha que mudar essa forma de não ficar tão guardado e me expor um pouco mais, de falar, de comunicar, de dialogar com a galera, com quem tá assistindo, porque isso tá me ajudando e vai continuar me ajudando a alcançar meu propósito, que é o quê? Levar a educação financeira para o maior número de pessoas que eu puder. Isso. E esse é um exemplo ótimo de um introvertido que escolheu trabalhar sua característica oposta. Agora eu vou dar o meu. Como extrovertida, eu falo demais, interrompo as pessoas e geralmente escuto com uma péssima qualidade. E aí resolvi virar trainer, consultora, empresária. Qual que é grande parte do meu trabalho? Escutar o meu cliente e desenvolver soluções que atendam às necessidades deles. Eu precisei desenvolver a minha não preferência da introversão para conseguir escutar mais, para conseguir fazer perguntas e dar possibilidade do outro falar, para conseguir refletir mais individualmente numa construção para depois compartilhar com outras pessoas que co-construírem comigo, para eu ganhar agilidade e qualidade nas soluções que eu ofereço para as empresas. Então, Anne, você está deixando de ser quem você é? De jeito nenhum. Mas eu estou ampliando a minha eficácia pessoal, porque eu não estou no automático mais usando só a minha preferência comportamental. Eu estou escolhendo quando que eu quero usar a minha preferência e quando que eu vou trabalhar um pouquinho do oposto para atingir o meu propósito. E essa é uma palavra-chave, a gente tem que ter clareza de propósito, mas vai ser outro podcast. Tá bom, beleza. Esse eu vou gostar, hein? Esse vai ser bom da gente falar. Enfim, vou deixar o suspense no ar aqui. A gente pode trazer mais gente para falar sobre esse assunto. Isso aí. Mas, então vamos dar continuidade. A gente falou sobre esses 2 pontos. Isso. Agora vamos avançar para mais 2 perfis que tem os lados opostos pra gente poder compartilhar. Isso. Então, a primeira dicotomia foi como que eu me energizo. A segunda dicotomia é como eu coleto as informações para tomar minha decisão. E aí a gente tem 2 polaridades. De um lado, as pessoas mais sensoriais e do outro, as pessoas mais intuitivas. Os sensoriais são aqueles que estão mais focados no presente e no passado. Então, são concretos. Gostam de um checklist, gostam de uma planilha. Deve ter um sorriso interno ali surgindo no Rafael. Gostam de uma planilha. Coletam as informações com base no que eles já viveram, no que eles já comprovaram que funciona. São pessoas mais práticas, mais voltadas, né, para o que é factível. Não gostam tanto de discutir ideias, mas gostam de discutir coisas que podem ser implementadas. Do outro lado, nós temos os intuitivos, que são as pessoas mais da imaginação, do futuro. São pessoas que gostam mais de ter uma visão do todo. E não gostam tanto da planilha,
não gostam tanto do detalhe. Por quê? Porque gostam de discutir ideias, possibilidades. Geralmente, artistas são muito intuitivos, né? E administradores são bastante concretos. Então, faz parte disso. E você, Rafa, onde você se vê nesses dois? Eu acho que não precisa saber muito para já saber qual lado que faz mais sentido para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que alterar um pouco essa mudança, porque eu sempre fui extremamente racional. Né? Então, sempre, eu preciso ver para entender aquilo e ter uma comprovação. E isso... Concreto. Exatamente. Isso me atrapalhou em alguns cenários. Então, né? E do outro lado, dentro da minha própria casa, eu tenho o oposto. Então, a gente conseguiu trabalhar isso muito bem, entendendo qual era o perfil de cada um e como é que a gente podia se ajudar. Cara, isso, sim, mudou a nossa jornada, quando a gente conseguiu entender isso. Então, hoje, eu consigo abrir mão de ter o concreto, muitas das vezes. E aí, só para trazer um exemplo mais prático, você falou sobre planilha e quem não gosta de planilha. Cara, uma coisa pra mim que é mais importante dentro de qualquer processo de consultoria, de atendimento, o que for, é individualidade. Não há necessidade absoluta de você controlar as suas finanças com uma planilha. A não ser que você goste de uma planilha. Existem outras alternativas. Eu falo que hoje, se você quiser melhorar a sua vida financeira, você precisa de um papel de pão e uma caneta. E fazer conta básica. A calculadora do seu celular faz. Soma, diminui, multiplica e divide. Mas nada você precisa além disso. Ah, Rafa, mas eu amo planilha. Vai pra cima. Eu prefiro um aplicativo. Vai para o aplicativo. Entendeu? O importante é você entender o seu perfil, a sua individualidade e como faz mais sentido para você. Porque senão as pessoas acabaram colocando, e eu vejo muito isso quando eu vou compartilhar algum conteúdo. Ah, me dá a sua planilha. Cara, eu posso te dar a minha planilha. Se você quiser, você me pede nos comentários que eu vou te dar. Mas não significa que você vai conseguir utilizar ela com eficácia. Porque talvez a minha planilha funcione para o Rafael. E não vai funcionar para a Anne. Como não funciona para minha esposa. A gente conseguiu chegar num denominador comum do que funciona para ela e funciona para mim. É claro que ela precisou abrir mão de uma forma que ela pensava e eu também, para que a gente entendesse, e hoje funciona bem. Então eu acho legal porque não necessariamente existe uma regra determinada, mas quando você tem o entendimento de quem você é, de qual o seu perfil, você vai se adequar para aquilo que é o quê? O seu objetivo final. É isso. Então, de um modo geral, quem é mais do concreto, mais do sensorial, vai se sentir muito à vontade de ter esse acompanhamento mais de perto, mais anotado. São pessoas que vão se sentir confortáveis, por exemplo, de ir para o mercado com uma lista, de ter um controle de preço. Às vezes a lista vem até organizada por departamento do mercado, né? Por corredores. Por corredores, exatamente. E ali está o conforto, está a preferência comportamental. E está tudo bem. E no processo de disciplina financeira, o primeiro passo, quando está tudo caótico, é tomar consciência, né? A gente precisa entender, e aí, o que está rolando aqui? E a planilha ajuda muito isso. Então, os sensoriais, eles vão se sentir confortáveis e vão aderir. Os intuitivos, geralmente, têm pavor quando a gente começa a trabalhar essa parte de consciência. Por quê? Porque tem que anotar. Você vai ter que gerar alguma coisa em algum momento, pelo menos para ter uma foto do que está acontecendo. Mas hoje tem tantas formas, por isso que é bom conversar com um profissional que vai adaptar o processo para você, né? Então... Por quê? Porque o intuitivo, ele gosta mais de uma visão do todo. E assim como o Rafa tem uma intuitiva em casa, eu tenho um intuitivo em casa. Então, às vezes, a solução é trabalhar a característica oposta para dar certo, se a gente está sozinho. Mas, às vezes, a solução é ter alguém perto que complemente onde você não consegue tão bem. Né? Então, por exemplo, em casa, quem é a pessoa das planilhas? Eu. Quem que paga as contas? Eu pago todas as contas. O Yurga tem que lançar pelo menos os faturamentos da loja, né, no sistema, e eu faço a gestão de tudo, porque eu amo Excel, eu amo sistema, um Power BI, né, aí eu fico, né, solto fogo de artifício. Mas como que o Yurga faz, por exemplo, a gestão? Ele tem um cartão de crédito que é só da loja, e ele tem um cartão de crédito que é só dele. Ele não sabe dizer o que ele gasta com comida, com... impressão 3D, com o carro. Por quê? Porque vem tudo ali. Em um certo momento, para manter a saúde no relacionamento, eu falei, tá tudo bem. Então, olha só, não lança em todos os cartões. Esse aqui é só para você e esse aqui é só para o estúdio. Tá certo para você? Ele tá. Então, nós fizemos um acordo. Tá vendo? Eu volto para a conversa. Nós fizemos um acordo que, para o modelo mental dele, que é da visão do todo, da imaginação, do intuitivo, funciona porque não tá tão quadrado. E funciona para mim, porque pelo menos ele tá ali, ó, no quadradinho de cada cartão, eu sei como é que estão os gastos dele e consigo fazer um balanço.
Então, tudo vai muito do acordo. Numa empresa, por exemplo, se eu sou mais intuitivo e a empresa tem muitos processos, ou eu crio um pequeno hábito para me adaptar aos processos, né? Porque é uma regra da empresa, talvez eu não tenha a força de mudar a empresa, ou eu monto uma equipe ou faço parceria internamente com pessoas que gostam de fazer isso. E tá tudo bem, né? A questão é, ser intuitivo tá me ajudando ou atrapalhando a atingir os meus objetivos? Cara, ser intuitivo pro meu marido ajuda ele a atingir os objetivos, porque ele é artista. Se ele não for da criação, da imaginação, da visão do futuro, da filosofia, a tatuagem dele vai ficar uma meleca. E ele é um tatuador de mão cheia, né? Então, cadê? Ele fez um negócio agora, né? Que coloca o celular na impressora. Fez. Ó, vamos... Ó, Yoga, eu tô fazendo propaganda pra você, hein? Ele agora tá o rei da impressão 3D. Ó, e ele fica lá, cara. Imagina, ele não colocou na planilha como é que isso ia funcionar. Não. Ele apenas executou. E ele tem alguém pra dar essa base de colocar na planilha. Isso aí. Entendeu? E tá tudo... beleza, e tá funcionando. Isso que é importante. Exato. E aí, o que eu acho que é chave é, primeiro, você entender qual que é a sua preferência comportamental. Porque ou no acordo com o seu coach financeiro, ou no acordo dentro da sua família, ou nos acordos do trabalho, muitas vezes a gente fica assim, o certo é fazer isso. E aí a gente se machuca tentando entrar no modelo que a gente não consegue se adequar. E então, na hora que eu entendo como eu funciono, qual que é a minha preferência comportamental, eu consigo fazer negociações com as pessoas que estão perto de mim. Então, somos um casal, eu fico com essa parte, você fica com a outra. Estamos no trabalho, eu pego essa parte do projeto e você pega o outro. E se por acaso eu não tenho com quem negociar isso, eu posso escolher de forma consciente, mas não forçada pelo trabalho, se eu quero ou não me desenvolver naquilo. Porque vejam, eu que sou uma pessoa sensorial, se eu entro numa empresa, se eu entro numa agência de publicidade, que é muito da imaginação, da criação. Fui marketing durante 10 anos. Sei fazer. Mas se eu entro numa empresa que é só imaginação, criação, desenvolvimento e brainstorming, visão do todo, gente, eu vou sofrer. Quero viver isso todo dia? Posso viver isso todo dia? Posso. Quero? Não. Pronto. Então, escolho onde eu quero me envolver. Sim. Mas o primeiro passo é entender qual que é o seu perfil comportamental. Você se vê mais sensorial ou mais intuitivo? Então, escolha ambientes que vão te possibilitar isso. E na disciplina financeira, escolha estratégias que vão te ajudar a ter uma visão de como estão os seus investimentos para que você possa gerir. Porque o que não é medido, o que não é visto, não dá para ser gerido. Né? Então, cada um dentro dos seus modelos precisa desenvolver um caminho para isso. Porque o que não dá é para não saber o quanto que está gastando. Não, claro, é super importante. E aí você pega, por exemplo, o cara que é muito intuitivo, ele vai levar a vida, beleza. Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a síndrome do Zeca Pagodinho. E ele vai acabar levando a vida ali, sem ele olhar, achando que tá tudo bem, porque ele não quer olhar para aquela situação que ele precisa reorganizar. Então, talvez você entender sobre esse perfil e alinhar a sua vida com isso, tipo, o que eu tenho que melhorar? A vida, você não tem ninguém para te ajudar nisso. Você não tem a pessoa do seu lado dentro da sua casa, por exemplo, que possa te auxiliar. Então, você vai ter que ter maturidade suficiente de falar, preciso mudar um pouco o meu perfil, os meus hábitos, né? Como você falou, colocar mini hábitos que vão me ajudar. E sempre a gente olhando para o futuro, que é o quê? É o alcance dos seus objetivos. E, Rafa, a gente sempre tem a opção de, por exemplo, contratar alguém. Gente, o Rafa não tá pedindo pra eu ficar vendendo ele aqui não, só pra vocês entenderem. Gosto muito, admiro o trabalho dele. Pode vender. Mas uma opção real é você trazer alguém pra perto de você. Vou pegar um exemplo de novo do nosso estudo de tatuagem. É difícil pro Jurgen, que é criativo, fazer uma gestão financeira dentro do estúdio. E hoje, com a minha empresa, eu não tô conseguindo ficar tão perto quanto eu gostaria. Nós precisamos contratar alguém. E contratamos, né? Tem 2 semanas. Por quê? Porque essa pessoa vai lançar todas as entradas, todas as saídas, vai cuidar da emissão de nota fiscal, vai fazer o fechamento diário, semanal. Por quê? Porque era um sofrimento para ele. E aí eu entendi que esse sofrimento limitava a capacidade criativa. Então, nós chegamos na conclusão que precisava disso. Você que está em casa,
está cada vez com mais dívidas. Tenta, né, organizar as suas finanças e não consegue. Ou você que está em casa e deseja comprar uma casa, quer fazer uma viagem internacional, ou uma viagem local, quer fazer uma faculdade, tem um curso que você quer muito fazer, mas ainda não está conseguindo se planejar financeiramente. Às vezes, contrata alguém, sabe? Chama alguém para perto que domina isso para te ajudar a ver dentro do seu modelo mental o que pode, e da sua realidade, o que pode funcionar para você construir esse futuro? O que pode funcionar para você atingir o seu sonho? Né? E essa visão de fora pode te orientar a encontrar caminhos para essa construção. Ótimo, e aproveitando que ela fez a propaganda, né, eu vou só finalizar aqui e dizer para você, caso você queira participar de um projeto de consultoria ou mentoria, logo abriremos vagas e você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Opa, essa eu não sabia ainda não, vou saber depois da gravação. A gente acabou de colocar agora. Mas, cara, legal. E aí, a gente tem mais alguns passos. Isso. Né, pra gente completar ali, são 4 letrinhas, né? 4 que a gente letras. Fala. Ótimo. Qual o próximo agora? Então, passamos pela forma que a gente se energiza, vimos a forma que a gente coleta as informações, então ali minha tomada de consciência de como que está a minha vida financeira. E aí tem o meu processo de tomada de decisão. E aqui a coisa pega, né? Porque de um lado eu tenho um grupo que tem uma preferência de tomada de decisão mais racional, mais lógica, mais focada em fatos e dados. E tem um outro grupo que tem uma tomada de decisão mais emocional, ou seja, mais focada na empatia, na harmonia do grupo, mais focada no impacto para as pessoas. E já aconteceu de você ou alguém que você conhece fazer muito pelo outro, às vezes, inclusive financeiramente, e no final do mês se vê apertado? Esse geralmente é um processo de tomada de decisão de quem é mais da letra F, de feeling, de sentimento, né? De cuidar do outro, do impacto nas pessoas. E não tem certo, não tem errado, mas quando a tomada de decisão emocional prejudica a nossa vida, aí é um ponto de atenção. E é legal você falar, a gente gravou um episódio semana passada, semana passada, com a Luane, que é minha esposa, e ela falou muito sobre... Lógico que existem vários pontos que a gente pode trazer dessa situação, mas talvez a pessoa que ela tem mais esse sentimento da emoção, em algum momento ela pode ter, por exemplo, uma necessidade, uma dificuldade de dizer não para alguém. Então ela acaba tomando essa decisão dela emprestar. Eu até comentei esses dias, né? Quem nunca não quis dizer não para emprestar um cartão de crédito para alguém? E acabou que ela não tinha capacidade de pagar aquele cartão e acabou adquirindo uma dívida. E muito isso aí, a Luane trouxe uma visão lógica. Eu digo não, só pra você saber. Não, a Anne, com toda, você nem precisava conhecer a Anne pra saber que ela diz não com toda tranquilidade. Com tranquilidade. Mas é legal porque, por exemplo, a Luane trouxe um ponto, depois vocês podem assistir esse episódio, tá aqui nos vídeos também, que ela fala o seguinte, as pessoas têm dificuldade de dizer não é porque elas querem muito agradar. E o agradar é porque talvez em algum momento ela teve dificuldade, ela foi rejeitada por algum momento. Então, você vê, né, que tudo tá trazendo uma construção que a pessoa ela vai olhar para o perfil comportamental, mas tem que olhar para esse perfil e entender por que ela tem esse perfil, ou por que ela tem talvez uma dificuldade que pode ser algo ruim para ela. Porque, cara, você dar o que você tem não é um problema. Você pode ajudar e, cara, por favor, faça isso. Né? A gente fala que você tem um perfil mais social também. Mas não significa que isso tenha que atrapalhar a sua estrutura financeira. Você tem que ter todo um equilíbrio, né? Não, e até para colocar em perspectiva, eu diria não se eu achasse que a pessoa não tinha condições de pagar ou assumir ela colheu os dados dívida. antes. Ela colheu todos os dados antes. Ela viu lá no SPC se tinha um nome lá e depois. É capaz de fazer isso, não duvidaria. Mas eu tenho um processo de tomada de decisão mais racional, né? Então a gente falou dos emocionais. Os emocionais realmente eles têm um cuidado muito grande com o relacionamento. Falar não pode ser um desafio grande. Geralmente seu processo de escolha sobre a forma de investir o seu dinheiro está muito ligado à harmonia, ao grupo. E o grupo não necessariamente é a família, às vezes é o grupo de amigos, às vezes é o grupo do trabalho. Geralmente, pessoas que são emocionais, por exemplo, fizeram um grande projeto na empresa que deu muito lucro. Se você olhar no olho dela e falar muito obrigada e der um abraço, elas se sentem reconhecidas e preenchidas emocionalmente. Já os racionais, por serem mais lógicos, mais preto e no branco, mais focados em fatos e dados, geralmente eles buscam o quê? Por exemplo, um pagamento na mesma moeda. Então, se eu fiz um projeto que te deu muito dinheiro, adoro o abraço, obrigada, mas me retribua também em dinheiro.
Num processo de tomada de decisão, mesmo uma decisão mais difícil, não quer dizer que essa pessoa não tenha coração, né? Mas a primeira informação que vem é, vamos supor, eu tenho vários investimentos para fazer e cada investimento vai dar um retorno financeiro. E o investimento que tem o menor retorno financeiro, eu vou conseguir dar emprego para mais pessoas. Uma pessoa com processo mental mais da razão, talvez escolha investimento com maior retorno, mesmo que não gere tantos empregos. Já uma pessoa de processo de tomada de decisão mais da emoção, que olha o impacto no outro, na sociedade, com mais naturalidade, talvez negocie. Poxa, isso daqui está dando menos lucro, mas dá lucro. E a gente gera muitos empregos. Será que a gente não pode ir para esse caminho? E aí eu volto no que eu disse, eu vou repetir em todos os pilares. Não tem certo e não tem errado. Tem o que nos aproxima ou afasta do nosso propósito. Se o seu propósito é um impacto social, ok, vai no que dá menos lucro. Se seu propósito é fazer com que a empresa decole, né, gerar mais lucro para que você possa comprar sua casa, pagar a educação do seu filho, fazer o seu curso internacional, ter sua independência financeira, ok, ir para o processo de tomada de decisão racional. E aqui é importante a gente entender o nosso impulso, porque o processo de tomada de decisão, muitas vezes ele é subconsciente. Na verdade, 95% das vezes ele é subconsciente. A gente passa só 5% do nosso tempo utilizando córtex pré-frontal, utilizando o método consciente de tomada de decisão. E o que acontece? Se a gente vai sempre no automático, pode ser que a gente não perceba o quanto que as nossas decisões estão nos ajudando ou atrapalhando no atingimento dos objetivos. Então, por exemplo, eu que sou muito racional, eu tenho um objetivo de crescimento da minha empresa porque está conectado com alguns propósitos. A educação que eu quero dar para minha filha, o exemplo que eu quero ser para ela e a casa que eu quero comprar, né? Porque eu quero uma casa com chão, com jardim, para eu poder plantar as minhas plantas, que hoje estão tudo em vaso no meu apartamento. Então, quando eu me dedico muito para minha empresa, e eu sou uma pessoa que aceita viajar de madrugada, viajo domingo cedo para dar treinamento de segunda a sexta, chego em casa sábado de tarde, eu estou muito conectada com esse meu processo de tomada de decisão que é racional. Mesmo que o meu propósito ali na frente esteja coletivo, é o bem da Malu, é a nossa vida como família, é a nossa casa onde a gente vai estar junto, mas é um processo de decisão muito racional. E que tem um impacto emocional, que não está sendo a prioridade agora. Não é que eu não reconheça, mas não está sendo a prioridade. Eu ainda estou aceitando fazer todas essas loucuras e ficar distante da minha família por conta desse objetivo que faz sentido para mim. Mas qual que é o impacto emocional? Minha filha tem 4 anos. Ela já entende quando eu estou longe. Eu morro de saudade dela. Mas quer partir o meu coração. Ó, pessoas têm um coração que bate. Quer partir o meu coração é ver ela chorando de saudade. Eu fico arrasada, Rafa. Anne, fico arrasada. Sabe? O Yurga. Tô tentando perceber isso. É difícil, mas... mas fico. Não vou chorar agora. Tá bom. O Yurga, meu marido, ele é muito emocional. Ele, provavelmente, sente a saudade de um jeito muito diferente de mim. E eu sei que impacta. Então, uma pessoa que é mais emocional escolheria, talvez, trabalhar menos para estar mais perto da família. Uma pessoa que é mais racional está olhando as metas, que já tem prazo, e está deixando o impacto nas pessoas para poder atingir essa meta, porque vai beneficiar as pessoas lá na frente. Então, é tudo muito, muito complexo na hora da gente querer avaliar se é certo ou errado. E aí a gente precisa entender como que tem sido o meu processo de conquista de dinheiro e de gasto de dinheiro na minha rotina. Porque se eu estou gastando o meu dinheiro de forma muito emocional e isso está desequilibrando as minhas finanças, né? Como que vai ficar a minha disciplina financeira? Como que vão ficar meus sonhos? Mas se o meu sonho está conectado em ajudar pessoas e esse é o legado que eu quero deixar, faz todo sentido. É claro que ninguém tem que ficar no vermelho, né? Tem que ter um equilíbrio aí, porque senão, em algum momento, você não vai conseguir nem ajudar as outras pessoas. Mas é colocar isso na balança. E para os racionais, um ponto importante de desenvolvimento, porque, veja, não tem característica certa ou errada, mas o ser humano foi feito para viver no coletivo.
Então, mesmo os racionais, aí sim, todos precisam conseguir desenvolver esse mini hábito de ser empático, de entender o impacto das suas decisões nos outros. Então, o que acontece quando eu decido trabalhar muito para aumentar minha renda? O que acontece quando eu digo sim para o meu chefe e eu perco a festa da minha filha? O que acontece quando eu aceito fazer uma viagem de última hora de negócios e perco a reunião dos amigos? Né? Então, o racional precisa aprender a ter esse pensamento antes de ir no seu automático, no lógico, no que parece o certo, né? Dentro da sua ambição, dos seus objetivos, para cuidar mais das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que a gente ama e os colegas de trabalho, porque a gente quer criar uma relação de confiança. E os emocionais precisam também tomar consciência para entender: estou investindo meu tempo da melhor forma? Estou investindo meu dinheiro da melhor forma? E aí eu vou contar uma história engraçada do senhor Jurga, né? Porque ele, coitado, vira sempre o exemplo. Ó, antes de você contar a história, eu só quero pegar um ponto. Não vai quebrar o que a gente tá falando, mas, por exemplo, quando você traz essa galera que tem, eu falo a galera para ficar mais fácil, uma visão mais racional e tudo mais, na tomada de decisão. E olha como é que isso pode impactar seus investimentos. Tem alguns estudos que mostram o seguinte: quando você olha para uma janela, por exemplo, de 10, de 20, 25 anos, você investir, por exemplo, índices da Bolsa Brasileira ou da Bolsa Americana, você tem um retorno médio entre 15% e 19%. Você basicamente, com pouco recurso, você consegue fazer isso, ter uma rentabilidade aceitável em uma janela de pelo menos 10 anos. Só que para isso você vai ter que aceitar e que em alguns anos você pode ter um retorno até que negativo. Para a pessoa que ela é mais racional e consegue ter essa visão mais de longo prazo, ela sabe que ela vai ter que olhar para aquilo não tão bem naquele momento e ela vai conseguir passar por esse processo entendendo que uma janela maior, ela vai ter uma rentabilidade média muito boa. Agora a pessoa que ela tem uma sensação mais emocional, ela difícil ela vai ter essa capacidade de olhar para isso e não sofrer. Então, vai sofrer. E aí tem que aprender a conversar com essa emoção, né? Porque as emoções são automáticas, elas vêm. Ok, eu sofro, mas aí eu converso para não agir na emoção. Porque se eu agir na emoção, eu não vou tomar a decisão mais inteligente. Que é, por exemplo, tirar o dinheiro na hora que começa a cair. Você é de 10 anos, não tira agora. Né? Essa perspectiva de retomar. Então, o processo de tomada de decisão emocional, os dois têm pensamento, tá? Mas a gente precisa ter essa atenção para que as decisões sejam as mais coerentes em longo prazo. Ótimo, ponto. E então, acho que isso é uma coisa que eu sempre converso nos processos de consultoria, né? Porque, cara, a gente vamos pegar Brasil. O Brasil tem um cenário econômico bem complexo, tanto economicamente quanto politicamente. Então, é muito importante que você tenha essa visão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pega os últimos 20 anos, a gente teve um retorno positivo, na média, na Bolsa Brasileira, de 14% a 15%. Então, se a gente consegue ter essa visão, e eu tô abrindo mão, talvez, agora, de ter essa visão, principalmente de longo prazo. Cara, eu vou sofrer num período, mas eu sei que isso vai me trazer um retorno positivo. É a mesma coisa com o trabalho. Se eu precisar, como você tá fazendo agora, cara, eu vejo a Anne viajando a semana inteira. Eu sei que ela tá abrindo mão, pode estar com o marido dela, com a filha dela, aproveitar esses momentos, mas ela sabe por que ela tá fazendo isso. E ela tem essa janela que ela vai conseguir fazer a empresa dela crescer nesse período. E depois ela vai conseguir usufruir e desfrutar desse sacrifício, que é positivo, porque para ela é bom, ela gosta da palestra, gosta de ajudar as pessoas, mas ela sabe que alguma coisa vai ficar de lado. Então é importante a gente entender por que a gente está fazendo e começar a não só pensar no agora, e ter essa visão mais de construção, de médio e longo prazo. Né? Então você que está assistindo a gente, faz o seguinte, pega um papel, uma caneta, e tenta pensar assim, nas últimas 2 semanas, quais foram as compras que eu fiz que realmente eram necessárias, assim, do ponto de vista lógico, que eram importantes, ou, né, para atendimento das necessidades básicas, ou para alguns objetivos de curto prazo. Aí faz essa coluninha. Coloca um risquinho assim na folha, olha o sensorial falando, né? Já quase desenhando uma planilha mental. Do outro lado, faz a lista. Quais foram as coisas que eu comprei e que talvez não eram tão necessárias, né? Por exemplo, presente... Vou pegar o exemplo. Coitado do Jurga. Ele deve estar queimando. Mas o meu marido, que é muito sentimento, muito. Para mim, ele é a maior representação do que é o amor. Sabe? Ele demonstra um amor de um jeito que eu não tinha conhecido ainda.
E nesse processo de tomada de decisão, que é do sentimento, que é do cuidar do outro, que é de manter a harmonia, se ele estiver indo para o banco com dinheiro para pagar uma conta de luz, tá ali, ó, boleto e ninguém mais vai no banco, né? Mas, enfim, se não for da época de vocês, pergunta pro pai de vocês. Né? Indo pro banco com dinheiro e a conta na mão. E, no meio do caminho, eu ligar e falar assim, ai, amor, eu tô tão triste. E ele olhar pro lado e ter alguma coisa que ele acha que vai comprar e vai me deixar feliz, ele pega o dinheiro da conta de luz, compra o presente e vem todo feliz pra mim. E aí, como é que eu recebo esse presente, já que eu sou racional? P da vida! Porque como que vai pagar a conta de luz agora, né? Então, fiquem atentos ao processo de tomada de decisão, especialmente quando a gente fala de disciplina financeira, para entender o quanto que, às vezes, o cuidar do outro, o bem-estar do grupo, está fazendo você assumir alguns custos que não precisam estar no seu orçamento mensal. Ah, a gente vai viajar final de semana, poxa, fulano não tem tanta condição, ciclano não tem tanta. Ah, não, então deixa que eu pago o aluguel da casa sozinho. Ou não, deixa que eu pago essa conta hoje sozinho. Por quê? Né? O que está acontecendo aí dentro que faz você pensar que você precisa fazer isso, né? Tudo bem, se foi conversado, se a pessoa pediu ajuda, se faz sentido para você, ok. Mas perceba quais são os processos que estão te levando a essas ações que eventualmente prejudicam a sua disciplina financeira e que no final afasta você de atingir o seu sonho, mesmo cuidando dos outros. Ótimo. Né? Sensacional. E aí você já fez a anotação aí, já colocou o seu risquinho no meio aí, já faz a análise que é super importante. E aí agora a gente pode partir para o último ponto. Yes! E aí a Anny vai fazer novamente o resumo de tudo que a gente falou. Boa! Né? E vai passar pra gente pro final. Então vamos lá. A gente viu como que a gente se energiza, se a gente é mais de energizar do meio externo, extroversão, ou de forma mais íntima, na introversão. A forma que a gente coleta as informações para a nossa tomada de decisão, que pode ser uma forma mais concreta, focada no presente, no que eu já vivi. A gente falou do checklist, da planilha, de fatos e dados. Ou se é uma forma mais intuitiva, onde eu vejo todo, eu gosto da filosofia, do olhar para o futuro. Não me identifico tanto com esses controles mais detalhados. Em seguida, a gente viu o processo de tomada de decisão. Então, 1, 2, 3, que pode ser mais racional ou emocional. Racional, aquela pessoa que é mais lógica, né? Que gosta mais de regras claras, de seguir processos. E o emocional, aquele que está focado no bem-estar do grupo. O grupo pode ser a família, os amigos, os colegas de trabalho, mas que busca harmonia, que busca empatia no seu processo de tomada de decisão. E para fechar, a gente tem o último pilar, que é a dinâmica que a gente dá para todas essas letrinhas. Que pode ser uma dinâmica mais da antecipação. O que está nessa dinâmica da antecipação? Eu sou antecipado, eu sou planejado e não adianta só planejar. Eu preciso executar o planejado. Sabe quando a gente está na pós-graduação, que fala assim, não, agora tem 6 meses para entregar o meu TCC? E aí a gente vai, não, essa semana eu vou fazer isso, na outra, e no final a gente faz na última semana, né? Então, precisa ter planejamento e antecipação. São pessoas que gostam de criar pequenos rituais porque acreditam que, assim, economizam energia. E, do outro lado, tem as pessoas mais da percepção, que vivem o aqui e agora. Funcionam bem sob pressão. Então, gostam, sabe? Quando está chegando o prazo final de fazer, aquilo energiza elas. Gostam de tomar decisões conforme as coisas vão acontecendo. Então, conforme eu vou recebendo informação, eu vou decidindo. O prazo é amanhã? Então, amanhã eu respondo. Ou amanhã eu tomo a decisão. Enquanto isso, eu vou percebendo o ambiente. Então, a gente tem agora no final esses dois lados. Um lado que é do julgamento, mais da antecipação, mais de trabalhar de forma planejada. E o outro que é mais do viver o agora e tomar a decisão conforme as coisas acontecem. E o que será que acontece quando esses dois estão falando de planejamento financeiro? Aqui nós temos 2 J's do julgamento. São 2 pessoas que gostam de antecipação, de planejamento, de ter pequenos rituais. Você chega em casa e você coloca a chave sempre no mesmo lugar? Mesmo lugar, o tênis no mesmo lugar. E não fala pra mim que eu tenho que fazer alguma coisa amanhã. Sem que você me explicou o quanto vai gastar, aonde vai, que horas vai sair, que horas vai entrar. Ai, misericórdia. Eu sou Jota, mas ele tá além de mim, né? Eu tô trabalhando isso. Mas ele é muito doido, porque assim, eu tive que me adaptar muito rápido com isso. Porque, cara, a nossa vida muda muito rápido, né? Então a gente tem que se adaptar muito rápido também ao que tá acontecendo. A gente pega, por exemplo, os últimos 2 anos, 2 anos e meio, muita coisa mudou. Então eu tive que me adaptar muito rápido
e não ficar bravo nessa adaptação. É. Que não é fácil. Porque as pessoas que têm essa característica do J, né, da antecipação, do planejamento, elas sofrem quando tem mudança em cima da hora. Eu tô planejando comprar um carro, juntei dinheiro, quando fui comprar, mudou a tabela, o carro agora tá uma fortuna. Eu sofro com essa mudança, não só pelo dinheiro, mas pela mudança. Poxa, me planejei tanto, me engajei tanto, fiquei 1 ano e meio focado nisso e agora eu não consigo executar. Que dor! Né? Enquanto que as pessoas de percepção conseguem lidar com muito mais facilidade nessa mudança. Não deu não? Tá tudo bem, a gente encontra outro carro. E veja, os dois estão certos, né? Um pelo sofrimento do seu engajamento e o outro por rapidamente conseguir virar a chave. E quando a gente fala de planejamento financeiro, o planejamento tá só de um lado, que é a pessoa do J. Mas, Anne, e as pessoas que são de percepção, como é que faz? Para essas, realmente é mais difícil trabalhar com antecipação e com disciplina. Então, se você tem uma preferência de viver mais o aqui e agora, né, de tomar decisões conforme as coisas vão acontecendo, você gosta, né, de trabalhar sob pressão, talvez para alguns objetivos que você tem de longo prazo, e a gente fala de grandes coisas da vida, né? Eu quero fazer uma Eurotrip, eu quero comprar uma casa para os meus pais, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um curso tal, eu quero matricular minha filha numa escola diferente. Para esses objetivos, provavelmente vai ser importante que você pare um pouquinho e trabalhe seu mini hábito do lado oposto, né? De entender, ok, eu tenho esse objetivo da Eurotrip. Quanto que vai custar? Que são perguntas que as pessoas da antecipação fazem com frequência, mas as pessoas da percepção não. Quanto que vai custar? Como que eu consigo tornar isso real? O que eu preciso fazer para ter esse dinheiro até a data X, que é a minha meta? Então, é importante, se a sua preferência é mais da percepção, de ou você aprender a fazer essas perguntas para você mesmo, ou procurar realmente alguém para te ajudar. Não, ótimo, porque aí a gente pode ter até com bastante clareza esses dois pontos. É muito comum, eu acho que é muito comum até do brasileiro também, trazendo para um âmbito maior, de, quando chegar aquele momento, por exemplo, vou tirar férias daqui a 1 ano. Automaticamente o cara que é mais planejado, ele vai buscar, por exemplo, qual é essa viagem que eu quero fazer? Quanto ela vai custar? Quanto eu tenho que poupar até aquele período? Como você colocou muito bem, é necessário que haja execução nesse processo. E vai comprar antecipado porque é mais barato. Aí que é o ponto. E aí a dificuldade que a gente tem de olhar para esse perfil de antecipação, a gente acaba pagando mais caro em tudo. Porque eu sempre vou pensar em cima da hora. Eu planejo minha viagem 1 mês antes, 1 semana antes. Eu quero comprar agora, porque é uma necessidade que eu tenho agora. Só que você já pensou nisso há 1 ano atrás. Só que você deixou passar esse processo e você quer naquele momento. Então, pessoas que têm esse perfil, elas acabam sendo muito imediatistas, né? Então, vou colocar aqui... Porque vivem um presente. Exatamente. Né? Não imediatista com rótulo, mas assim, naturalmente, vivem um presente. Tem muita coisa boa nisso, tá? Claro. Eu acho que tem que ter o equilíbrio. Mas no financeiro tem muito risco. Exato, assim, não há necessidade de você apenas pensar no futuro, mas tem que haver um equilíbrio. Eu falo que, cara, você tem que tomar decisões que vão garantir o seu futuro, mas não deixar que você deixe de viver o presente. Quer um exemplo simples de quem vive no P, né? Da percepção? Vamos lá. Cheguei agora para jantar. Vou fazer a comida. Aí não tem os ingredientes. Aí eu vou lá no mercado, compro os ingredientes. Faltava um monte de coisa em casa. Vou lá, compro só o do jantar. Aí coloco algumas coisinhas extras, né? Ninguém nunca vai e volta com 3 coisas, né? Então, coloco umas coisinhas extras. Aí amanhã, eu vou jantar de novo em casa. E eu já sabia que eu ia jantar em casa. Mas aí eu abro a despensa, não tem o que eu quero. Eu vou de novo no mercado. Aí eu compro mais umas coisinhas e coloco 3 coisinhas extras. E aí na quinta-feira da outra semana, eu janto sempre em casa, mas aí me virei, né, de segunda a quarta, na quinta. Quero jantar de novo. Aí vou no mercado, coloco mais 3 coisinhas extras. No final de um grande período, são muitas coisinhas extras. Agora, se eu tenho um planejamento e eu sei mais ou menos o que eu gasto por mês de comida, de produto de limpeza, né, eu consigo fazer uma compra mensal. Ou no mercado só, ou planejar de ir em 2, 3 mercados onde eu consigo o melhor preço de cada item. Porque, gente, para aí, né? Eu, como boa dona de casa que sou, a minha compra mensal é
90% é sempre a mesma coisa. E aí vem as coisinhas que mudam. Mas assim, 90% eu poderia ir sempre numa data específica. Tem época do mês que o mercado está mais caro, fiquem atentos. Né? Então, no final do mês é mais barato. Será que eu consigo me planejar financeiramente para ter dinheiro para ir no final do mês comprar? E também aos finais de semana, né? Se você for fazer compra, vai de segunda a quarta. De quinta para sábado fica mais caro. Pois é, então isso envolve planejamento. Eu tenho churrasco domingo, quarta carne é mais barato. Será que eu não posso ir quarta-feira? Entendeu? Não, eu peço pro Rappi. Caramba! Não falei palavrão. Caramba! Né? Então, eu não gosto nunca de dizer que tem uma característica que é boa ou ruim. Mas especificamente quando o nome é disciplina financeira e isso requer planejamento, os Jotas, né, as pessoas do julgamento, conseguem lidar melhor com isso. Mas as pessoas do P, da percepção, é importante que elas trabalhem um pouquinho o oposto da sua preferência comportamental, pelo menos no início, para entender quais são as oportunidades que eu tenho, onde se eu trabalhar com um pouquinho mais de antecipação, eu vou ganhar tempo e dinheiro. Exato. E só de você entender qual é o seu perfil comportamental, você já vai conseguir compreender muita coisa que você toma atitude que você fala, caramba, isso aqui já não me faz bem. E agora você sabe, né, ou pelo menos tem uma ideia do motivo pelo qual aquilo não te faz bem, e você já conseguiu ouvir ao longo desse episódio algumas estratégias de como você mudar isso. Porque no final, a gente não vai deixar de falar, cara, isso pode impactar financeiramente a sua vida. Pode impactar de você não conseguir alcançar seus objetivos, de você contribuir com pessoas próximas de você que você quer que também alcance objetivos. Então tudo vai estar relacionado. O dinheiro, ele não é o fim, mas ele é o meio para muitas coisas aconteçam. E qual é o meio para que você consiga fazer essa estrutura? Os seus comportamentos, que está relacionado aos seus hábitos, que está relacionado às suas emoções. Então, assim, cara, tudo está conectado. É importante que você perceba isso, anota. Tive dúvida no ponto 2 que a Anne falou. Volta esse vídeo aqui, ou se você está no podcast, por exemplo, por áudio, volta esse áudio e você vai pegar e vai anotar. E aí você vai ter as opções ali que vão montar 4 letrinhas, né? Isso aí. E aí essas 4 letrinhas combinadas, né, com todas as possibilidades, elas geram 16 tipos psicológicos diferentes. Então hoje a gente falou delas individualmente, de repente no futuro a gente fala das combinações. E o mais importante é, depois de escutar isso tudo, o que eu tenho de bom, né, das minhas preferências, no que vocês identificaram, que me ajuda, onde eu quero melhorar, e escolhe agora 3 ações que vocês podem colocar em prática a partir de hoje. Eu quero escutar mais, quero compartilhar mais a minha decisão, ou vou trabalhar mais o planejamento para viagens. Escolhe uma coisa específica, né? Ou vou buscar entender melhor o impacto da minha decisão nas pessoas. E nessas 3 decisões, começa a agir nela a partir de hoje. Quando você achar que tá bom nela, assiste de novo o podcast e escolhe mais 3 ações. E assim a gente vai a cada dia nos tornando pelo menos 1% melhor do que nós éramos ontem. Ótimo, sensacional. Então, você que ficou até aqui, eu quero te agradecer. A gente já está encaminhando para o final do podcast, mas como é nosso padrão, a gente sabe que todo final de episódio, a gente pede para que o convidado faça 2 coisas. O primeiro é que ele deixe uma mensagem para a galera, e aí você pode usar a sua câmera, como você já sabe que você tem, para passar essa mensagem pro pessoal. Deixa a indicação de um livro, eu sei que você gosta muito de ler, então isso vai ser bem tranquilo ou não, porque tem muita coisa passando na cabeça da Anne agora. E como eu não falei isso pra ela antes, ela não se planejou pra qual livro que ela ia indicar. Então ela vai ter. Já tem um. E depois, é claro, como é que o pessoal te acha nas redes sociais. Perfeito. Bem, então, esqueci a primeira coisa que eu tinha que falar. Tá, uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente. Isso. O meu maior crescimento como ser humano foi quando eu comecei a entender quem eu era. Então, colocar energia para você trabalhar o seu autoconhecimento é chave para melhorar a sua vida financeira, sua vida amorosa, sua vida profissional. Aqui a gente falou muito de perfis psicológicos focado em finanças, mas façam isso para vocês, sempre. Né? Tem um assessment, tem um curso, tem uma imersão, façam. Porque a gente vive numa sociedade que tem uma cultura muito forte de dar feedback do que não tá bom, de onde está ruim, e aí a gente passa muito tempo da nossa vida tentando ser o que a gente ainda não é.
E na hora que a gente se empodera dessa força de entender quem nós somos, é alegria e tristeza de ser quem nós somos, né? A gente se apropria disso e usa o nosso arsenal de ferramentas para os nossos sonhos, porque a gente tem de melhor. E uma coisa eu tenho certeza: Deus não fez a gente para ser infeliz. Então, ó a emoção. Se conheçam, coloquem energia nisso, porque, cara, a gente veio pra cá pra ser feliz, pra ser quem a gente é, sabe? Pra amar, pra ser amado. Então, essa é a minha dica. E o livro, antes que as lágrimas comecem a sair, que eu quero indicar pra vocês, tô morrendo de saudade da minha filha, gente, Descubra os seus pontos fortes. Esse é um livro genial. Ele vem com assessment gratuito também, com link para vocês responderem. E desse link vão vir 5 pontos fortes que você tem naturalmente dentro de você. E que você pode usar para maximizar ainda os seus objetivos. Então, é baratinho, né? Tem uma baita ferramenta e talvez seja um bom começo nessa jornada de evolução. E antes de você indicar, né, falar das suas redes sociais antes de encontrar, fico feliz assim, de ter esse episódio aqui, de poder te ouvir. Cara, eu sou grande fã de você, do Yurga. E eu sabe sou que a minha casa ama muito vocês. E o que a Anne falou, não posso deixar ela falar e não comentar sobre isso, né? Uma das coisas que pra mim move muito o meu dia, cara, tudo que eu faço é entender sobre como Deus me vê. Porque tudo que Ele espera da gente é que a gente tome a natureza da nossa própria identidade. Cara, a nossa identidade está nele. É estar mais próximo dele, é se relacionar com ele. E na maioria das vezes, a gente fica numa busca ferrenha de eu quero ser igual a alguém. Alguém que eu tô vendo. Mas eu nunca tento entender, cara, como eu tenho que ser. Porque todos nós fomos criados com um livro. E nesse livro tá escrito todos os nossos dias. E a nossa busca é entender, quem eu sou nesse livro? Qual é a minha identidade? Cara, então assim, não era a ideia de falar sobre isso aqui, mas não tem como não falar. Eu acho que se você tiver que buscar alguma coisa, busque quem você é em Deus. Como Ele te vê. Porque quando você consegue ter isso, cara, você vai desenvolver tudo que você tem que fazer da melhor forma possível. Então busque a sua identidade e tome a forma dela, que é o mais importante. É isso. E agora, compartilha com a gente como encontrar a Anne nas redes sociais. Isso aí. No LinkedIn, vocês me encontram como Anne Marinho. Anne com 2 N's e letra E no final. E no Instagram como de você, _soluções, que é o nome da minha empresa. Tá, e You não é aquela série que vocês gostam de ver na Netflix, tá? Não, é uma empresa. E, cara, a Anne faz um trabalho sensacional, eu acompanho bastante. Então não deixem de seguir, de compartilhar. E pra gente fechar, já sabe, né? Você encontra a gente aqui toda terça-feira, às 11h59. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Até porque o nosso propósito é levar educação financeira para o maior número de pessoas, mas para que elas entendam que tudo que elas têm, que chega até a mão delas, tem que ter a capacidade de administrar e direcionar para alcançar seus sonhos e seus objetivos. Beleza? Então, ficamos por aqui. Eu te agradeço mais uma vez e até o próximo episódio. Fui!